mesmo assim, a população brasileira é a que mais acredita em fake news no mundo. Concordo. Então, nós também temos o efeito manada de lideranças políticas que dizem A nas redes sociais, por mais seja um grande absurdo, e vira A para todos os seus seguidores. Então, eu tenho uma tese de como que a gente pode mudar isso. Primeira coisa, assim, quando a gente tira uma foto do Congresso Nacional, eu, por ser mulher jovem, vim da periferia, sou exceção da exceção. As pessoas são muito parecidas. Eu não tenho nada contra o estereótipo do homem branco, mais rico, mais velho, etc. É só que o Brasil é um pouquinho mais do que isso. Eu queria que ele estivesse lá, e as mulheres também, e os negros também, e os periféricos também. Mas quem elege é todo tipo de pessoa, não entendo isso. Por que ele não se coloca lá? Eu vou te dar 2 dicas. Primeiro, você tá vendo a discussão para aumentarem um fundão? Sim. Isso é para manter o status quo. Claro. Por quê? Nós temos campanhas no Brasil que são muito caras. Então, primeiro a gente precisa de uma reforma eleitoral para baratear o custo da campanha Por que política. ela é cara, você sabe? É o sistema eleitoral, que é assim. Então, por exemplo, a gente tem um estado como São Paulo gigantesco. Eu fui a 6ª mais votada aqui em São Paulo. Eu não consegui fazer campanha em todos os municípios. Eu acho que eu fui, sei lá, para 31 municípios. O que é muito pouco. Nós temos 645 municípios em São Paulo. Então, tem um modelo que eu defendo, que é o da Alemanha, que é o do distrital misto. Cada pessoa ela tem direito a 2 votos. Não aumenta o número de deputados, não se preocupem, mas ela tem direito a 2 votos. Tem a pessoa que ela vai concorrer no estado inteiro com causas, por exemplo. Ah, eu sou o deputado do combate à corrupção, da pauta ambiental, da pauta animal, da educação, etc. Mas a gente vai dividir, no caso aqui de São Paulo, o estado em 35 distritos. E aí vai ter o representante daquele distrito. Tá. Por que isso é muito legal? Porque metade das cadeiras são campanhas muito mais baratas. Então você sabe, olha, eu tenho que fazer campanha aqui no meu distrito. Vamos dizer que aqui em São Paulo, não sei porque eu não fiz a divisão, né? Seria a zona sul da capital. Tá. E que se a pessoa que se eleger por aquele distrito, ela vai ter que prestar contas. Parece, claro, todo mundo vai saber quem é o deputado pessoa, daquela região. Bom, piorou a situação aqui no meu distrito. Então, o cara não tá fazendo um trabalho bom. Então, essa é uma coisa que eu defendo, porque já é provado que isso reduz o custo da campanha. Você diminui o lugar onde você tem que fazer campanha. E aí, o que o Congresso tentou aprovar, mas graças a Deus e ao Senado e Simone Tebet não conseguiram? Distritão, que é o oposto. O que é Todo mundo tem que fazer campanha no estado inteiro. É como se fossem várias campanhas a governador. Primeiro colocado, segundo colocado. Sei. Então, só para dizer que a gente tem um sistema atual, tem um que a gente sabe que vai melhorar e uma parte da política tenta piorar. Tem um sistema atual que é proporcional, que é o que a gente vota hoje. Tá. A gente defende o distrital misto. Tentaram aprovar o distritão, quase conseguiram. Tem o sistema hoje que é de financiamento público. O que eu acho que é importante, porque a gente sabe que teve muita corrupção. O fundão eleitoral. Tá. Mas é muito dinheiro. E sabe qual é o principal problema? Esse dinheiro... Ficou em quanto? 3 bilhões? Não fechou ainda. Não fechou. Tentaram 6 bilhões, se eu não me engano, 5,9 não passou. E aí estão dizendo que o Bolsonaro vai tentar trabalhar por um valor menor do que 6 bilhões, mas maior do que é hoje. Caramba. Então, de uns 4. E a gente vai ter que lutar de novo contra. Por quê? As pessoas falam, é importante fundo público porque ajuda o candidato mais pobre. Eu vi como que esse fundo é distribuído. Como? Os partidos têm donos, aí o dono vai dar 2 milhões para um amiguinho, 2 milhões para outro amiguinho e 2 milhões para o terceiro amiguinho que já tem mandato. Aí o dinheiro nosso tá indo para eleger quem já tá no mandato. Então, assim, já que é para ter recurso público, diminui, porque tipo, é um absurdo a gente colocar tanto dinheiro em campanha, mas tem que ter uma regra. Então vai distribuir igual entre os candidatos, sabe? Não pode ser o dono do partido colocando dinheiro pro seu amiguinho. Aí eles tentaram aumentar o fundão, a gente conseguiu travar nessa primeira, mas vai continuar lutando. Outra coisa, são 35 partidos. Quem é... Não existem 35 ideologias. A gente tá voltando agora ao lance de porque a gente não se vê lá representado com todos os tipos de pessoas, é isso? Tá, então primeiro campanhas muito caras. Muito caras. Eu acho que as campanhas são muito caras e as pessoas, entre aspas, comuns, enfim, a população não consegue acessar. Acessar o quê? A candidatura. Tá. Não consegue se eleger. Então a gente fala, mas todo mundo pode votar em todo mundo. Aqui em São Paulo a gente tinha 2.000 candidatos. Quem que você acha que chega na porta de todo mundo? Quem tem mais dinheiro. Quem já é conhecido. Quem foi priorizado pelo partido. Quem vem de um trabalho e foi reconhecido por um outro trabalho que não tem nada a ver. E mesmo assim é uma coisa minoritária, sabe? É muito de, eu sempre fui da política. Então, só pra gente não ter essa ilusão de que com as redes sociais ficou democrático. Não ficou. Tinha 2.000 candidatos,
Mas a gente só ouvia falar dos mesmos. Porque eu preciso que a minha fotinho, o meu número, chegue na casa da pessoa. Não, mas essa discussão começou você falando que você não se vê lá porque tem mais homens velhos. O Congresso brasileiro... Porque quando que eu acho que vai priorizar a educação? Tá. Quando a gente eleger pessoas com diploma de realidade. Então, que tenham sentado na carteira de escola pública, tenham pego ônibus lotado, tenham a carteirinha do SUS na bolsa. Pessoas que priorizem o que importa para a maioria das pessoas. Essas pessoas estão se candidatando? Primeiro passo. Só para continuar, concluir aqui. Então, para mim o problema tem muitas pessoas lá que não têm diploma de realidade. Tá. As dores do Brasil não estão lá representadas. Vivem uma realidade que não é Vivem na Ilha da Fantasia de Brasília. Pronto. Exatamente. Como é que eu acho que a gente tem que mudar isso? Incentivando outras pessoas a furarem esse bloqueio e se candidatarem. Isso está acontecendo. Ano passado, eu apoiei mais de 100 candidatos no Brasil inteiro. Foi a primeira vez que eu vi tanta gente da periferia sendo candidato. Boa. E desses mais de 100 que eu apoiei, 30 e poucos foram eleitos. Então tá acontecendo. Tá tendo uma mudança já. Só que é muito devagar. Alguém como eu jamais seria eleita alguns anos atrás. E o que mudou de lá pra cá que você foi eleita? Eu tive 5.000 voluntários na minha campanha. Eu tive quase 500 doações. Então... Mas isso porque hoje em dia foi possível e antigamente não seria, você não teria esse apoio? Primeiro, tá ficando muito confuso. Deixa eu terminar aqui, aí eu volto no porquê que eu fui eleita. Peraí, a gente tá em que parte então lá? As dores que mais importam para a população, do preço alto da comida, do preço da gasolina, não são ouvidas. É o diploma de realidade. Exatamente, o diploma de realidade. Precisamos eleger pessoas que conheçam a realidade da maioria da população. Tá. Como é que a gente faz isso? Tem que incentivar essas pessoas a se candidatarem, mas elas têm que conseguir entrar. Qual é a primeira barreira? Campanhas são muito caras. Em Brasil, isso obviamente não é declarado. Em São Paulo, dizem que uma campanha custa 10 milhões de reais para deputado federal aqui em São Paulo. É o que o pessoal fala. E, obviamente, tudo isso é por baixo dos panos. Claro. Como é que a gente reduz o preço da campanha? Era nesse ponto que eu tava. Tem que lutar contra o aumento do fundão. Tem que lutar por um sistema eleitoral que seja mais barato. Mas aí eu falava da questão dos partidos. Quando a gente tem 35 partidos que, em sua parte, são cartórios, que têm donos, que estão ali para fazer dinheiro... A gente não tem projeto de país. A pessoa, ela se depara com cada partido com 150 candidatos, não sei quantos. Aqui em São Paulo foram 2.000 candidatos. A pessoa que vem da periferia, que tem uma ideia legal para a educação, que tem um projeto massa na sua comunidade, ela não é ouvida nesse barulho todo. Então, para resumir, eu acho que a gente tem que diminuir o número de partidos e tem várias formas da gente fazer isso. Acabar com as coligações, como já aconteceu. Tem a cláusula de barreira que vai deixar de passar fundo para partido nanico, que acaba sendo um partido de aluguel. Então é um tema mais técnico, mas a gente tem que falar de reforma política. Acho que esse é o resumo. A principal reforma para a gente baratear as campanhas e fazer com que pessoas que nos representem sejam eleitas é a gente reduzindo o número de partidos e tornando as campanhas mais baratas. Então acho que essa é uma tese. Aí você perguntou, mas por que você foi eleita? Hoje não seria Primeiro, 20 anos atrás. 90 anos atrás, mulher não podia votar nem ser eleita. Tá. É a primeira dificuldade. Sei lá, 20 anos atrás, alguém como eu provavelmente não teria terminado o ensino médio. Meus pais não terminaram, mesmo sendo super inteligentes e esforçados e não sei o quê. Mas tem outra coisa, que aí muda um pouco do que está acontecendo. Eu trabalho com educação desde os 15 anos de idade. Então, quando eu decidi me candidatar, primeiro que outras pessoas também estavam se candidatando pela primeira vez. Eu acho que isso vem desde 2013. A população foi para as ruas em 2013 e falou, eu não gosto de política. Isso daí não me representa. Eu não quero mais vocês. O problema é que a gente não sabe o que a gente quer colocar no lugar ainda como sociedade. E aí muita gente aperta o botão do dane-se, para não falar outra palavra, e elege qualquer pessoa. Foda-se. Do foda-se. Então, acho bonitinho que... ela falando palavrão, né? Ela fica com vergonha. Não, eu falo, mas não tem gente tipo que a se Sandy, incomoda. né? Falaram que você parece a Sandy, né? Não, mas eu falo palavrão, mas até isso as pessoas criticam nos comentários. O povo tá muito chato. É. Mas enfim, então tem uma coisa que a população começou a olhar pra política. A população olhou e falou, não quero mais isso. E aí não viu uma outra... Tá, a gente não quer mais isso, a gente quer o quê? Eu acho que isso é uma coisa que vem... não da minha geração em termos de idade, mas da gente que tá discutindo política. Então, nesse sentido, eu também não gostava de política. No meu bairro até hoje tem compra de votos. Sabe, os políticos da região nunca estão lá, só mandam seus cabos eleitorais. Então, pra mim foi um processo de... Eu não gosto de política, isso não é pra mim. Mas, cara, eu gosto de educação. Eu quero mudar a educação do Brasil. Mas tem que ser por meio da política.
Então, eu acho que enfim, em 2018 teve muito isso. De muita gente que não era filho de político, que não era de partido, falando: cara, eu tô aqui lutando por essa causa, mas eu tenho que entrar na política. E aí você viu o surgimento de vários movimentos de renovação. Sim. Começou a ter escola para quem queria se candidatar pela primeira vez. Eu faço parte de um movimento que eu acredito, de muita gente que não é desse mundo político. E aí, no meu caso, eu tive, talvez, muita sorte de ter encontrado muita gente nessa minha luta pela educação. Eu já dei aula, já entrei em sala de aula, em escola pública, privada, organizei movimento, viajei o Brasil inteiro, fiz pesquisa. Então, na minha campanha, eu tive 5.000 voluntários. Do estado inteiro, pessoas que gostavam do meu trabalho na educação, que quiseram apoiar. E como eu não era pessoa financiada pelo avô, que tinha dinheiro na conta, ou recebendo 2 milhões do fundo partidário, eu tive que convencer quase 500 pessoas a doarem para mim. Por que eu estou dizendo isso? Eu me inspirei muito na campanha do Obama. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos, eu sou muito fã do Obama, e ele fez muito isso, sabe? Como que ele enfrentou as famílias que já estavam lá, etc. Ele fez vaquinha. Ele saiu na rua, ele teve muitos voluntários. Então eu consegui furar o bloqueio. Mas não dá pra gente depender da pessoa ter uma trajetória tão diferente como a minha, conseguir juntar 5.000 voluntários, quase 500 doações, porque a competição é muito injusta, tem que ser uma coisa de grupo, de mais pessoas, entende? Então, enquanto a gente estiver competindo com os grandes caciques, que estão colocando 10 milhões de reais na campanha, comprando voto, fazendo coisa errada, etc., vai demorar muito para pessoas que, de fato, representam a população serem eleitas.